Meus amados, hoje, dia 5 de julho de 2024, sexta-feira, da 13ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Queridos irmãos e irmãs, esse texto aqui é muito importante para que a gente compreenda o que significa para o cristianismo a santidade e como era entendido a santidade, portanto a pureza, como era mais usada, dentro do judaísmo. Então nós vemos aqui Mateus, que é um judeu, mas cobrador de impostos. Odiado pelos judeus porque cobrava impostos. Ele, sendo judeu, cobrava impostos dos próprios judeus para mandar para Roma. Então os cobradores de impostos eram tidos como pecadores públicos, porque extorquiam o povo. E eles tinham poder também de polícia, podia mandar prender a pessoa. E geralmente, lembra de Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, provavelmente, talvez, até o chefe de Mateus, ele cobrava um valor a mais, eles faziam isso, e todo mundo sabia. Então, eles tinham este lucro, viviam muito bem, tinham uma vida muito, vamos dizer assim, estável, enquanto o povo era muitas vezes massacrado. Mateus, com muita probabilidade, já tinha ouvido Jesus pregar inúmeras vezes e o coração dele estava aberto, tanto assim que Jesus passa ali no telônio, na coletoria de impostos, e só diz para ele: segue-me, só isso. Jesus não faz um discurso, não fala nada. E diz que ele se levanta e segue Jesus. Simples assim. É interessante que o nome Mateus é dado pelo próprio evangelista, que quer dizer dom de Deus. Se você ler em Lucas e Marcos, você vai ver que o nome dele é Levi, que é o nome dele, vamos dizer, original, se podemos dizer dessa forma. O Padre Zezinho compôs uma música, eu sempre cito quando eu faço esse comentário, que fala desse momento aqui. Que ele fala quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E ele fala no meu telônio. Telônio, esse nome é um pouco estranho, é a coletoria de impostos. Então ele vai falar de 6 personagens bíblicos ali. No meu telônio, ou seja, Mateus, que Jesus passa e convida, jogando a rede, Pedro, André, Tiago e João, né, Tiago maior e João. Então, no meu telônio, jogando a rede, sob a figueira, que é Natanael, também chamado de Bartolomeu, ao caminhar, que é os discípulos de Emaús, buscando água para minha sede, que é a samaritana, querendo ver meu Jesus passar, que é o Zaqueu. Então, de forma muito breve, muito bela, o Padre Zezinho faz referência a várias passagens bíblicas onde as pessoas tiveram um encontro profundo com Jesus. E aí, o Senhor também, assim como chama o publicano, que é um outro nome que se dá para o cobrador de impostos, lembrando que ele era um pecador público, por isso a pergunta que os fariseus vão fazer, mas o Senhor também nos convida a segui-lo, assim como convidou Mateus, tá certo? Recebi esse nome de publicano porque era quem recebia os impostos públicos, tá certo? Os impostos que iam para Roma. E aí Jesus vai para a casa de Mateus. Ora, quando você quer ter intimidade com alguém, o que você faz? Você traz aquela pessoa para a sua vida. Então, Mateus não só aceitou seguir Jesus, como ele, tendo condições financeiras, ele oferece um jantar. E é óbvio, quem que Mateus conhecia, gente? Outros cobradores de impostos. Portanto, pecadores públicos, segundo o pensamento judaico. E Jesus, com seus discípulos, se senta à mesa.
Tanto é que quem assistiu The Chosen vê que alguns dos apóstolos, num primeiro momento, não aceitavam Mateus muito bem, não. Porque ele era um cobrador de impostos, então, né, não era muito querido, é óbvio. Então os fariseus, vendo isso, eles perguntam para os discípulos de Jesus por que, que o mestre come com cobradores de impostos e pecadores. E aqui nós vamos entender qual é a diferença. Para o judeu, o que, que era a santidade, a pureza? Era permanecer longe de pecadores, não ter contato nenhum, não falar com eles, não tocá-los, não sentar-se à mesa com eles. Para Jesus, o que, que é a santidade? É exatamente ir de encontro ao pecador para levar o pecador a uma mudança de vida, a conversão, a abandonar o caminho do pecado. Por isso que quando eles perguntam, a resposta de Jesus é muito clara. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, aqui o Senhor está falando dos pecadores. Quem já vive uma vida de justiça, uma vida santa, deve continuar nessa vida santa. Ele não precisa da evangelização, vamos dizer, entenda assim, né? Ele precisa permanecer naquele caminho. Mas a pessoa que está doente, que é pecador, precisa realmente do médico, precisa de Jesus, precisa ser curado, precisa voltar, precisa entrar no caminho da santidade. E aí ele vai citar Oséias, o profeta Oséias do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 6. Quero misericórdia e não sacrifício. E aqui muita gente já usou isso daqui para dizer, olha, não precisa fazer jejum, porque o Senhor quer misericórdia e não quer sacrifício. Gente, não misture uma coisa com a outra. Sacrifício aqui se refere àquele sacrifício que era feito no templo de Jerusalém, dando animais, ou se fosse um sacrifício líquido, seria a libação, né? Então, oferecendo ali os animais, oferecendo ali incenso, oferecendo ali azeite, vinho, né? Então, não tinha, para o judeu era a coisa mais importante, era o sacrifício. Mas o Senhor lembra, citando Oséias, que se não existe a misericórdia, se não existe acolher o pecador que deseja mudar de vida, esse sacrifício é nulo, não tem sentido nenhum. Ele é só um ato exterior. Então, o nosso louvor a Deus, quando nós vamos à Santa Missa, deve nascer do nosso coração, em primeiro lugar. Não é só cumprir um rito. Por isso que muita gente não entende a beleza da missa. Esses dias eu vi uma coisa, gente, que eu quero comentar para que a gente possa entender. Isso foi lá nos Estados Unidos. O rapaz saiu entrevistando um rapaz que é muçulmano, percebe-se pelo estilo. Ele saiu entrevistando várias pessoas e perguntava: você é cristão? Sim, muita gente. Sim. Me cite 2 versículos da Bíblia. Ninguém, pelo menos daqueles que eles mostraram, tá certo? E foram várias pessoas, não souberam citar nem sequer 2 versículos da Bíblia. Ele parou vários muçulmanos e perguntava, né? Você é muçulmano? Sim. Cita para mim duas frases, vamos dizer assim, né? Eles dão um outro nome, que agora me sumiu, né? Acho que é Súrias, não lembro o nome, do Alcorão. E eles citaram todos de memória. Ou seja, eles conhecem o livro sagrado deles e nós muitas vezes não conhecemos. Então, não estou dizendo que talvez ali o rapaz só pegou aqueles que não sabiam. Provavelmente os que sabiam ele não colocou no vídeo, porque o intuito era mostrar que os muçulmanos conheciam o Alcorão, enquanto os cristãos não conheciam a Bíblia. E é uma coisa triste pensar que muitas vezes nós nos desviamos da verdade por falta de conhecê-lo. E aí termina o texto aqui, né? Então, Jesus termina: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Para quê? Para levá-los à mudança de vida. Porque quem é justo deve continuar no caminho da justiça. Já conhece o caminho da verdade. E Jesus quer mostrar o caminho da verdade, que é o próprio Senhor, aos pecadores, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E, Senhor, hoje nós queremos também responder a este segue-me, este convite que o Senhor fez ao apóstolo Mateus, que faz a cada um de nós, que nós sigamos o Senhor em tudo, que nós aprendamos a amar a Tua palavra, que nós aprendamos a saboreá-la e, acima de tudo, vivê-la, Senhor. Porque também nós reconhecemos que somos pecadores, mas desejamos, Senhor, do fundo da nossa alma, buscar viver segundo a Tua palavra, buscar fazer na nossa vida aquilo que é o Teu desejo, Senhor, que é a nossa santificação, que é, Senhor, buscar viver com os olhos voltados para o céu, mirando, Senhor, e desejando viver a vida eterna que o Senhor nos conquistou pelo seu sangue derramado na cruz.
Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.